Carlos entregou à desconhecida seus últimos R$ 50. Era loucura, completamente insano. Ele tinha acabado de ser demitido há poucas horas, acusado injustamente de algo que jamais faria. E agora estava dando o único dinheiro que existia entre ele e sua filha de 7 anos, indo dormir com fome. Mas a mulher ao lado dele, no ponto de ônibus, continuava contando aquelas notas amassadas, as mãos tremendo, e ele simplesmente não conseguia vê-la sofrer daquele jeito. Não quando ele sabia exatamente como era aquele tipo de desespero. Então ele deu o dinheiro a ela. Tudo. Ela agradeceu com lágrimas nos olhos e entrou no ônibus. E Carlos começou a longa caminhada para casa, se perguntando como explicaria para Renata por que não haveria nada para o jantar. Na manhã seguinte, alguém bateu na porta dele. Quando Carlos abriu, seu coração parou. 3 SUVs pretos ocupavam a rua em frente ao seu apartamento. Homens e mulheres em ternos caros desciam dos carros. E caminhando em direção a ele, vestida como se fosse dona de metade da cidade, estava ela, a mulher do ponto de ônibus. Só que agora ela parecia alguém que poderia comprar e vender o bairro inteiro dele sem pestanejar. Precisamos conversar, ela disse. O que aconteceu depois? A vida de Carlos nunca mais seria a mesma. Antes de continuarmos, quero saber. De onde você está ouvindo? Deixe nos comentários. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E se você gosta de contos de esperança e transformação, deixe agora um like nesse vídeo e fique comigo até o final. Agora vamos para a nossa história. Carlos não comia desde a manhã anterior. Seu estômago tinha parado de roncar há horas. Agora, apenas parecia vazio, do mesmo jeito que tudo mais. Ele caminhava pelas ruas escuras de Praia Grande, repassando o momento várias e várias vezes. Fernando parado ali com aquele sorriso arrogante. Juliana se recusando a olhar nos olhos dele. O supervisor deslizando os papéis de demissão pela mesa como se já estivesse decidido. Temos testemunhas que viram você desviar as mercadorias, Carlos. Múltiplas testemunhas. Ele nunca tinha roubado nada na vida. Mas quem acreditaria nele? Contra 2 pessoas dispostas a mentir. O ponto de ônibus apareceu à frente, iluminado por um único poste de luz piscante. Carlos se deixou cair no banco e inclinou a cabeça para trás. Sua filha Renata estava esperando. Renata doce e confiante, com seu sorriso de dentes falhados e seus desenhos da família deles. Sempre 3 pessoas, mesmo que fossem só 2 a 3 anos. Como ele ia contar para ela? Uma mulher sentou ao lado dele. Carlos mal percebeu no início. Então ele ouviu a respiração dela, rápida, em pânico. Do tipo que vem logo antes de você desmoronar completamente. Ele olhou de relance. Ela tinha uns 30 anos, vestida com calça jeans e uma blusa que já tinha visto dias melhores. Suas mãos tremiam enquanto contava um punhado de notas e moedas. 1 vez, 2, 3 vezes. A cada contagem, seu rosto caía um pouco mais. Com licença, ela disse baixinho, a voz rachada. Desculpa incomodar, mas você teria algum trocado? Estou precisando completar a passagem do ônibus. Carlos olhou para ela. Realmente olhou. Havia rastros de lágrimas nas bochechas dela. Os olhos tinham aquele olhar vidrado e desesperado que ele tinha visto no próprio espelho muitas vezes. Ele puxou a carteira. R$ 50. Era isso. Era tudo. Se ele desse para ela, teria que caminhar os 6 quilômetros até em casa. Renata perguntaria por que ele estava tão atrasado. Dona Célia ficaria preocupada. E amanhã não haveria nada para o café da manhã. Mas essa mulher estava se despedaçando bem na frente dele. Carlos estendeu o dinheiro. Aqui, pega. Ela encarou as notas como se fossem uma corda de salvação. Eu não posso. É muito. Eu só preciso de alguns reais para a passagem. Por favor, Carlos disse. Só pega. As mãos dela tremeram ao aceitar o dinheiro. Eu nem sei o que dizer. Obrigada, não parece ser suficiente. Tudo bem, Carlos disse, mesmo não estando. Mesmo sem ter ideia de como ia passar pelo dia seguinte. Meu nome é Vanessa, ela disse enxugando os olhos.
Eu normalmente não fico assim. Quer dizer, essa noite foi. Ela não conseguiu terminar. Carlos, e eu entendo. Noites ruins acontecem. O ônibus chegou com um suspiro de freios. Vanessa se levantou, segurando o dinheiro. Eu vou te pagar de volta. Não sei como ainda, mas vou. Prometo. Carlos acenou com a cabeça, sem acreditar nela. As pessoas sempre diziam coisas assim. Nunca cumpriam. Era assim que o mundo funcionava. Vanessa entrou no ônibus e ele partiu, deixando Carlos sozinho sob o poste de luz quebrado. 6 quilômetros no escuro com o estômago vazio. Ele começou a caminhar. A caminhada de Praia Grande ao bairro Caiçara levou quase 2 horas. Suas pernas doíam. Os pés estavam em carne viva dentro dos tênis gastos. Mas Carlos continuou andando, uma rua após a outra, passando por casas onde famílias jantavam atrás de janelas iluminadas. Ele pensou em Mariana. Sua ex-esposa tinha saído há 3 anos, dizendo que não aguentava mais viver na pobreza, que ele nunca seria nada na vida, que Renata merecia mais do que um pai sem ambição. Talvez ela estivesse certa. Quando Carlos finalmente chegou ao pequeno apartamento, eram quase 22 horas. Renata já estava dormindo. Dona Célia, a vizinha de 60 e poucos anos que cuidava da menina, tinha dado janta para ela. Arroz com ovo, ela disse, e tinha ficado até mais tarde sem cobrar extra. Ela era boa assim. Uma das únicas coisas boas que sobravam na vida de Carlos. Você está bem, filho? Dona Célia perguntou, tocando o braço dele com gentileza. Estou sim, Dona Célia. Só foi um dia longo. Ela olhou para ele com aqueles olhos que viam demais. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só chamar. Obrigado. Sério. Depois que Dona Célia saiu, Carlos ficou parado na porta do quarto de Renata, observando-a dormir. Ela tinha o nariz da mãe, o jeito de Mariana de se enroscar de lado com uma mão embaixo da bochecha. Desculpa, filha, ele sussurrou. Desculpa tanto. Ele não dormiu naquela noite. Apenas sentou à mesa da cozinha, encarando a pilha de contas que não conseguia pagar, se perguntando o que viria a seguir. Talvez houvesse trabalho em construção, bico, algo que pagasse em dinheiro vivo. Não seria suficiente, mas seria alguma coisa. A batida na porta veio às 8 horas da manhã. Carlos estava acordado havia horas, tomando sua 3ª xícara de café aguado. Renata estava comendo cereal, o último da caixa, cantarolando uma música da escola. Eu atendo, Carlos disse, esperando Dona Célia, ou talvez o senhorio vindo cedo para lembrar que o aluguel estava atrasado. Ele abriu a porta e congelou. 3 SUVs pretos ocupavam a rua. SUVs de verdade, do tipo com vidros fumês e cromados que refletiam o sol da manhã. Pessoas em ternos estavam paradas ao lado deles, homens e mulheres que pareciam ter saído de uma revista corporativa. E caminhando pela calçada rachada, vestida com um terno cor de carvão que provavelmente custava mais que o aluguel dele, estava Vanessa, a mulher do ponto de ônibus. Mas ela não parecia em nada com a pessoa despedaçada que tinha contado trocados com as mãos tremendo. Ela parecia poderosa, confiante, como alguém que poderia fazer ou destruir vidas com uma ligação. Olá, Carlos, ela disse. A boca dele não funcionava. Ele apenas ficou ali parado, ciente de como seu apartamento devia parecer humilde, de como ele ainda estava com as roupas de ontem, de como Renata estava chamando lá de dentro perguntando quem era. Podemos conversar? Vanessa perguntou. Prometi que ia te pagar de volta. Carlos finalmente encontrou a voz. Você não precisava. Quero dizer, eram só. Ele gesticulou desajeitadamente para os SUVs. O que é tudo isso? Minha equipe de segurança, minha assistente, meu advogado. Vanessa sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Posso entrar? Carlos se afastou, a mente girando. Renata apareceu no corredor, os olhos arregalados. Papai, quem são todas aquelas pessoas? Oi, querida, Vanessa disse, se abaixando. Sou a Vanessa,
Sou amiga do seu pai. Você é bonita, Renata disse. Gosta de futebol. Eu tenho um jogo no sábado. Renata, Carlos disse, por que você não termina seu café da manhã? Vanessa esperou até Renata pular de volta para a cozinha. Então ela se virou para Carlos e sua máscara profissional rachou um pouco. Ontem à noite eu fui assaltada. Ela disse baixinho. Levaram meu carro, meu celular, minha carteira, tudo. Me deixaram largada no centro de Santos sem nada. Sinto muito, Carlos disse. Isso é terrível, mas eu sou dona de uma agência de marketing digital, Vanessa o interrompeu. Ferreira Digital. Talvez você já tenha ouvido falar. Ela não esperou por uma resposta. 40 funcionários, 18 milhões em faturamento anual. Ontem à noite, alguém armou contra mim. Alguém próximo queria me ver vulnerável, queria me tirar do caminho e quase conseguiram. A cabeça de Carlos rodava. Eu não entendo. Por que está me contando isso? Os olhos de Vanessa se fixaram nos dele. Porque quando eu não tinha nada, quando todos os outros passaram por mim como se eu fosse invisível, você me deu tudo o que tinha. Um completo estranho. Você deu seu último centavo. Eram 50 reais, Carlos disse fracamente. Era tudo, Vanessa corrigiu. E agora eu quero saber por quê. Por que você fez isso? Carlos afundou no sofá. Não sei. Você parecia como eu me sentia. Como se o mundo tivesse acabado de tirar tudo e você estivesse mal conseguindo se segurar. Eu não podia simplesmente ir embora, mesmo tendo acabado de perder seu emprego. A cabeça de Carlos se ergueu bruscamente. Como você. Eu faço minha pesquisa, Vanessa disse. Sei que você foi demitido ontem. Sei que não foi sua culpa. E sei que você está criando sua filha sozinho. Carlos sentiu o peito apertar. O que você quer? Quero saber se você está aberto a uma proposta, ela disse. Preciso de alguém de confiança. Alguém que tenha caráter. Alguém que faça a coisa certa mesmo quando custa tudo. Eu trabalho em logística. Trabalhava. Não sei nada sobre marketing digital. Não preciso de você para marketing, Vanessa disse. Preciso de você para operações, coordenação de equipe, garantir que projetos sejam entregues no prazo. Você fez isso no Porto por 5 anos. Posso te treinar no resto. Por quê? Carlos perguntou. Por que eu? Porque ontem à noite, quando eu estava no meu pior momento, você me viu como uma pessoa, não como uma oportunidade, não como uma transação. Como uma pessoa que importava. Isso é raro, Carlos. Mais raro do que você imagina. Ela puxou um cartão de visita. Pense nisso. Mas não demore muito. A vaga está aberta agora. Quando Vanessa abriu a porta para sair, ela olhou para trás. E Carlos? Aqueles 50 reais? Considere um investimento. No tipo de pessoa que este mundo precisa de mais. Os SUVs partiram, deixando Carlos parado na porta, segurando um cartão de visita que poderia mudar tudo. Ou poderia ser bom demais para ser verdade. Renata apareceu ao lado dele. Ela parecia legal, pai. Você vai ligar para ela? Carlos olhou para o cartão. Vanessa Castro, CEO, Ferreira Digital. Não sei, filha. Não sei. Mas por dentro, algo tinha mudado. Pela primeira vez em muito tempo, havia uma faísca de esperança. Carlos passou o resto do dia no parquinho com Renata, empurrando-a no balanço enquanto sua mente processava tudo. Os 50 reais que ele tinha dado não eram um investimento, eram apenas compaixão. Mas talvez tivesse sido algo mais. Naquela noite, Dona Célia apareceu com uma marmita. Fiz estrogonofe demais, disse ela, mas ambos sabiam a verdade. Ela viu o cartão. Oportunidade nova? Talvez. Parece bom demais para ser verdade. Às vezes Deus manda anjos quando a gente menos espera, filho. Não tenha medo de aceitar a bênção. Quando ela foi embora, Carlos ficou olhando o cartão. Então pegou o telefone e ligou. A voz de Vanessa era diferente ao telefone. Menos corporativa, mais humana. Carlos, você ligou. Liguei, ele disse, a mão apertando o telefone. Sobre a proposta. Ainda está de pé? Sempre esteve. Pode vir ao escritório amanhã? 10 horas? Estarei lá. Carlos,
ela disse antes de desligar. Obrigada. Por ontem à noite. E por ligar hoje. Ele ficou olhando para o telefone depois que ela desligou, o coração batendo forte. Renata apareceu ao lado dele de pijama, segurando seu ursinho de pelúcia surrado. Era a moça bonita, pai? Era sim. Você vai trabalhar com ela? Talvez, filha. Talvez. Renata sorriu. Aquele sorriso banguela que derretia o coração dele. Eu gostei dela. Ela tem olhos gentis. Carlos abraçou a filha, sentindo pela primeira vez em anos que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Na manhã seguinte, Carlos acordou antes do despertador. Passou 1 hora escolhendo o que vestir, o que era ridículo considerando que tinha apenas 3 camisas apresentáveis. Escolheu a azul clara, a menos desbotada, e uma calça social que Dona Célia tinha passado para ele no dia anterior. Você está lindo, pai, Renata disse na mesa do café. Como um príncipe. Obrigado, princesa. O endereço levou Carlos ao centro de Santos, a uma torre de vidro moderna que ele passava todo dia no ônibus, mas nunca tinha imaginado entrar. O lobby era todo mármore branco e aço escovado. Pessoas em ternos caros atravessavam apressadas, falando em fones de ouvido sem fio. Carlos se sentiu completamente fora do lugar. Senhor Lima, uma mulher jovem de óculos apareceu. Sou Amanda, assistente da doutora Castro. Por favor, me acompanhe. O elevador subiu silenciosamente até o 12º andar. As portas se abriram para um espaço aberto cheio de mesas com computadores, quadros brancos cobertos de diagramas coloridos e pessoas jovens que pareciam trabalhar e rir ao mesmo tempo. Era tão diferente do armazém escuro e barulhento do porto. Amanda o guiou por um corredor até uma sala de reuniões com paredes de vidro. Vanessa estava lá, mas não sozinha. 3 pessoas sentavam à mesa com ela, todos com expressões sérias. Carlos, Vanessa se levantou, estendendo a mão. Obrigada por vir. Estes são Rodrigo, nosso diretor financeiro, Paula, nossa chefe de recursos humanos, e Dr. Mendes, nosso advogado. O estômago de Carlos apertou. Isso parecia muito mais formal do que ele tinha imaginado. Sente-se, por favor, Vanessa disse, sua voz profissional mais gentil. Sei que isso pode parecer intimidante, mas precisamos fazer as coisas da maneira certa. Paula deslizou uma pasta pela mesa. Senhor Lima, precisamos fazer algumas verificações de antecedentes padrão. Referências, histórico de emprego. É procedimento normal. Claro, Carlos disse, mesmo sentindo o pânico subir. Meu último empregador vai dizer que eu roubei deles. Já sabemos disso, Vanessa disse calmamente. E já investigamos. Fernando Souza e Juliana Costa, seus colegas que testemunharam contra você? Sim, Carlos disse, a voz tensa. Eles têm um histórico interessante. Rodrigo abriu um laptop. 3 reclamações internas nos últimos 2 anos. Uma investigação anterior sobre desvio de mercadorias que foi arquivada por falta de provas. E transferências bancárias suspeitas para a conta do Fernando 2 dias antes de você ser demitido. Carlos piscou. Como vocês. Eu disse que faço minha pesquisa, Vanessa disse. Quando encontro alguém que me impressiona, quero saber tudo. E tudo sobre você, Carlos, me diz que você é exatamente quem pensei que fosse. Ela deslizou outro documento. Um contrato de trabalho. Gerente de operações. Salário inicial de R$8.000 mensais, com revisão em 90 dias. Vale refeição, vale transporte, plano de saúde para você e Renata. Carlos olhou para os números e sentiu a garganta apertar. R$8.000. Ele nunca tinha ganhado mais de 3.000 na vida. Isso é. Ele limpou a garganta. É generoso demais. É justo, Vanessa corrigiu. Você vai trabalhar duro. Vai coordenar 3 equipes, gerenciar cronogramas, garantir que cumprimos prazos. Não vai ser fácil. Eu posso fazer isso, Carlos disse, encontrando confiança na voz. Fiz isso no Porto por 5 anos. Coordenei cargas, equipes, prazos apertados. Posso fazer de novo. Eu sei que pode, Vanessa sorriu. É por isso que você está aqui.
Dr. Mendes empurrou uma caneta. Leia com atenção. Assine se estiver de acordo. Carlos leu cada linha, cada parágrafo. Tudo parecia legítimo. Mais do que legítimo, parecia um sonho. Ele assinou. Bem-vindo à Ferreira Digital, Vanessa disse, apertando a mão dele. Você começa segunda-feira. Depois que os outros saíram, Vanessa ficou. Quer um café? Tenho algo mais para te contar. Eles foram para a sala dela, um espaço elegante com vista para a Baía de Santos. Vanessa serviu 2 cafés de uma máquina italiana cara e sentou em frente a ele. Sobre ontem à noite, ela começou. Você merece saber a história toda. Carlos se inclinou para a frente. Eu tinha uma reunião com investidores em São Paulo. Uma reunião crucial que poderia trazer 5 milhões para a empresa. Meu sócio, André Marques, insistiu que fôssemos juntos. Disse que seria melhor apresentarmos unidos. Ela tomou um gole do café, os olhos distantes. Paramos para jantar antes da reunião. Eu não percebi na hora, mas ele colocou algo na minha bebida. Nada forte, apenas o suficiente para me deixar tonta, confusa. Carlos sentiu raiva subir. Ele te drogou? Levemente. O suficiente para me desorientar. Quando saímos do restaurante, ele fingiu me ajudar até o carro, mas em vez disso, me colocou em um Uber e mandou o motorista me deixar em Praia Grande. Levou meu telefone, minha bolsa, tudo. Por quê? Carlos perguntou, horrorizado. Porque ele ia à reunião sozinho, se passar por mim, dizer que eu tinha tido uma emergência. Ia assinar um acordo que me tirava da empresa. Minha própria empresa que construí do zero. Vanessa fechou os olhos. Se eu não tivesse aparecido no dia seguinte, se você não tivesse me ajudado a voltar, eu teria perdido tudo. Mas você chegou a tempo. Por pouco. Consegui pegar um Uber com o dinheiro que você me deu, cheguei em casa às 5 da manhã, tomei banho, me arrumei e apareci na reunião às 9. André quase teve um ataque cardíaco quando me viu entrar. E os investidores? Fechamos o acordo. 5 milhões. Mas, mais importante, eu vi quem André realmente era. Vanessa se inclinou para a frente. Ele estava disposto a me drogar, me abandonar, roubar minha empresa. E teria conseguido se não fosse por você. Eu só dei R$50, Carlos disse. Você deu muito mais do que isso. Deu dignidade quando eu não tinha nada. Viu uma pessoa, não uma oportunidade. Vanessa segurou o olhar dele. É por isso que te contratei, Carlos. Não por pena, mas porque vi seu caráter. E caráter é a coisa mais rara que existe. O que vai acontecer com André? Dr. Mendes está cuidando disso. Temos provas, testemunhas, registros bancários. Ele vai sair da empresa. A questão é se vai ser quieto ou com escândalo. Carlos assentiu, processando tudo. É muita coisa. É. Mas você está pronto? Estou. No sábado, Carlos levou Renata ao seu primeiro jogo de futebol da temporada. Ele tinha contado a ela sobre o emprego novo, e ela tinha ficado tão animada que passou a semana inteira desenhando escritórios e torres. Quando chegaram ao campo, Carlos quase deixou cair a bolsa da filha. Vanessa estava lá, sentada nas arquibancadas, vestida casualmente de jeans e camiseta, completamente diferente da executiva poderosa do escritório. Vanessa! Renata gritou correndo até ela. Oi, campeã! Vanessa a abraçou. Vim ver você jogar. Seu pai me contou que você é a melhor atacante do time. Renata corou. Ele exagerou. Impossível. Vanessa piscou. Pais nunca exageram sobre suas filhas. Carlos se aproximou, surpreso e curiosamente emocionado. Você não precisava vir. Eu quis vir. Vanessa sorriu. Além disso, segunda-feira você vira meu gerente. Depois disso vai ser estranho vir em jogos de futebol. Então aproveitei enquanto podia. Renata teve que ir se aquecer com o time, deixando Carlos e Vanessa sozinhos nas arquibancadas. Ela é especial, Vanessa disse, observando Renata correr pelo campo. Você fez um trabalho incrível com ela. Tem sido eu e ela contra o mundo desde que a mãe dela saiu. Quer falar sobre isso? Carlos hesitou. Então se abriu.
Mariana me deixou quando Renata tinha 4 anos. Disse que não aguentava mais a pobreza. Que eu nunca seria nada. Que Renata merecia mais. E ela nunca voltou? Não. Nenhuma ligação, nenhuma visita. Renata às vezes pergunta por ela, mas aprendi a desviar do assunto. Vanessa tocou o braço dele gentilmente. Sinto muito. Nenhuma criança deveria passar por isso. Ela tem Dona Célia. E tem a mim. É o suficiente. É mais do que suficiente. Vanessa sorriu. Ela tem um pai que a ama incondicionalmente. Isso vale mais do que qualquer coisa. O jogo começou, e Carlos ficou impressionado ao ver Vanessa gritar e torcer como se conhecesse Renata a vida inteira. Quando Renata fez um gol no segundo tempo, Vanessa pulou e abraçou Carlos sem pensar. Ela marcou! Você viu? Ela marcou! Vi! Carlos riu, ainda sentindo o calor do abraço. E foi um golaço. Depois do jogo, foram tomar sorvete os 3 juntos. Renata não parava de falar, animada demais para se conter. Vanessa ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos. Carlos observava as duas e sentiu algo mudar dentro dele. Algo perigoso e maravilhoso ao mesmo tempo. Quando deixaram Vanessa em seu carro, Renata a abraçou forte. Obrigada por vir, Vanessa. Foi o melhor jogo que já joguei. Foi a melhor tarde que tive em muito tempo, Vanessa respondeu. E Carlos viu que ela estava falando sério. No caminho para casa, Renata segurou a mão do pai. Eu gosto dela, pai. Muito. Eu também, filha. Eu também. Segunda-feira chegou rápido demais. Carlos acordou com borboletas no estômago, como se fosse o primeiro dia de aula. Vestiu a roupa nova que tinha comprado com o adiantamento que Vanessa insistiu em dar, pegou Renata na escola e chegou ao escritório 15 minutos adiantado. Amanda o levou para sua nova sala. Não era grande, mas tinha uma janela com vista para o porto, uma mesa limpa e um computador novo. Sua equipe está esperando na sala de reuniões, ela disse. Boa sorte. Carlos respirou fundo e entrou. 3 pessoas o esperavam. 2 homens jovens e uma mulher na casa dos 40. Bom dia, ele disse, tentando soar confiante. Sou Carlos Lima, o novo gerente de operações. Estou ansioso para trabalhar com vocês. As primeiras semanas foram um turbilhão. Carlos aprendeu rápido, fazendo anotações sobre tudo, fazendo perguntas quando não entendia. Sua experiência em logística se traduziu bem para gerenciar projetos digitais, e logo ele estava coordenando 3 campanhas diferentes com facilidade crescente. Vanessa o observava de longe, aparecendo ocasionalmente para reuniões ou para tomar um café rápido. Profissional, sempre profissional. Mas às vezes Carlos pegava ela olhando para ele de um jeito que fazia seu coração acelerar. E às vezes, tarde da noite, quando todos tinham ido embora e só eles 2 ficavam terminando o trabalho, a conversa derivava para coisas pessoais, sonhos, medos, o passado. Vanessa contou sobre começar a empresa em um quarto alugado há 8 anos, trabalhando 18 horas por dia. Sobre confiar em André porque eram amigos de faculdade. Sobre a traição doer mais do que a perda financeira poderia doer. Carlos contou sobre Mariana, sobre criar Renata sozinho, sobre os medos que o acordavam no meio da noite. Sobre se preocupar que não seria suficiente. Você é mais do que suficiente, Vanessa disse baixinho em uma dessas noites. Renata tem sorte de ter você. E você é incrível, Carlos respondeu antes de poder se conter. O que construiu aqui sozinha? É impressionante. Os olhos deles se encontraram, e por um momento o ar entre eles ficou carregado de algo não dito. Então Vanessa desviou o olhar. Está tarde. Devíamos ir para casa. Sim, devíamos. Mas nenhum dos 2 se mexeu por um longo momento. O escritório estava silencioso, apenas o zumbido distante do ar-condicionado preenchendo o espaço entre eles. Carlos, Vanessa começou. Então parou. Nada. Só. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Ele a observou caminhar até o elevador. E algo dentro dele soube que estava em território perigoso. Não apenas como funcionário e chefe,
mas como homem e mulher. Mas o que nenhum dos dois sabia é que o verdadeiro teste estava apenas começando. 2 meses se passaram como um borrão. Carlos se tornou indispensável na Ferreira Digital. Seus projetos eram entregues no prazo, sua equipe o respeitava e os clientes elogiavam a eficiência renovada da empresa. Vanessa estava certa sobre ele, mas havia algo mais crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois ousava nomear. Vanessa começou a aparecer nos jogos de futebol de Renata toda semana. Não mandava a Amanda ou fazia parecer casual. Ela simplesmente estava lá, gritando mais alto que qualquer pai na arquibancada, abraçando Renata depois de cada vitória. E Renata floresceu com a atenção. Ela desenhava as 3 figuras juntas agora, não mais apenas 2. Carlos, Renata e Vanessa, sempre de mãos dadas nos desenhos. Acha que ela gosta de mim? Vanessa perguntou um domingo à tarde, depois de levarem Renata para tomar açaí. Gostar? Carlos riu. Ela te adora. Não para de falar de você. Vanessa sorriu, mas havia algo vulnerável no olhar dela. É estranho. Nunca imaginei que queria isso. Uma família. Sempre foi só eu e o trabalho. E agora? Agora não consigo imaginar meus domingos sem vocês dois. O coração de Carlos acelerou, mas ele manteve a voz firme. Bem, você está presa conosco agora. Renata nunca vai deixar você ir embora. E você? Vanessa perguntou baixinho. Você vai? Antes que Carlos pudesse responder, seu telefone tocou. Era Amanda, a voz tensa. Carlos, preciso que volte ao escritório. Agora. É urgente. Quando chegaram ao escritório, o ambiente estava tenso. Rodrigo, o diretor financeiro, estava pálido. Dr. Mendes estava ao telefone, a voz grave, e Paula estava com uma expressão que Carlos nunca tinha visto antes. O que aconteceu? Vanessa perguntou. André, Rodrigo disse. Ele está tentando vender sua parte da empresa para um concorrente. Um concorrente que quer nos destruir. Vanessa ficou branca. Ele não pode fazer isso. Temos um acordo de não competição. Ele encontrou uma brecha. Dr. Mendes desligou o telefone. Tecnicamente ele não está competindo. Está apenas vendendo sua participação societária. E o comprador pode fazer o que quiser depois. Quem é o comprador? Carlos perguntou. Marcos Digital. Rodrigo praticamente cuspiu o nome. Nosso maior concorrente. Se eles comprarem a parte do André, terão 40% da empresa. Acesso a todos os nossos clientes, nossos projetos, tudo. Vanessa se sentou pesadamente. Quanto tempo temos? 72 horas, Dr. Mendes disse. O contrato de venda já está em andamento, a menos que encontremos algo para pará-lo. Carlos olhou para os documentos espalhados na mesa. Sua experiência em logística tinha lhe ensinado a ver padrões, conexões que outros perdiam. Ele pegou uma planilha. Essas transferências bancárias. São todas para a mesma empresa offshore? Sim, Rodrigo disse. Por quê? E essa empresa offshore tem conexão com a Marcos Digital? Rodrigo checou seu computador. Os olhos se arregalaram. Meu Deus, é uma subsidiária deles. Carlos se inclinou para a frente. Então André não está apenas vendendo para eles, ele já estava trabalhando com eles. Essas transferências são de quando? Começaram há 6 meses, Rodrigo disse, digitando furiosamente. 2 meses antes de ele tentar afastar a Vanessa. Vanessa ficou de pé. Isso muda tudo. Se ele estava recebendo pagamentos deles enquanto ainda era sócio aqui, isso é conflito de interesses. Violação fiduciária. Exatamente. Dr. Mendes sorriu pela primeira vez. Isso invalida a venda. E possivelmente toda a participação dele na empresa. Carlos, Vanessa se virou para ele, os olhos brilhando. Como você viu isso? No porto sempre tinha alguém tentando passar mercadoria por fora. Aprendi a procurar os padrões. Carlos deu de ombros. Só apliquei a mesma lógica. Você acabou de salvar a empresa, ela disse baixinho. Só fiz meu trabalho. Os dias seguintes foram uma batalha legal intensa. Dr. Mendes entrou com uma liminar, bloqueando a venda. André contratou seus próprios advogados.
mas as evidências eram claras demais. As transferências bancárias, os e-mails que Rodrigo encontrou, as reuniões secretas com executivos da Marcos Digital. Carlos mergulhou nos documentos, trabalhando 12 horas por dia para encontrar cada pedaço de evidência. Ele descobriu que André tinha desviado 3 clientes importantes nos últimos 6 meses, mandando propostas concorrentes através da Marcos Digital. Em uma reunião tensa no escritório, Carlos apresentou tudo ao conselho. Cada transferência suspeita, cada e-mail comprometedor, cada reunião não autorizada. André estava presente, seu rosto ficando mais vermelho a cada revelação. Você não entende, André explodiu. Essa empresa era minha tanto quanto dela. Trabalhei tanto quanto a Vanessa, mas não com a mesma lealdade. Carlos disse calmamente. Enquanto ela construía, você destruía por dentro. Vanessa ficou de pé, e havia uma frieza em seus olhos que Carlos nunca tinha visto. André, tínhamos um acordo. Mais do que isso, éramos amigos. Eu confiei em você. Você sempre foi a estrela, André cuspiu. Sempre a Vanessa genial. Nunca me deu o devido reconhecimento. Te dei 40% de uma empresa que construí sozinha, Vanessa retrucou. Te dei um salário generoso, participação nos lucros, tudo. E você me pagou com traição. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, Dr. Mendes deslizou um documento pela mesa. Assine. Você vende sua parte pelo valor justo, sai da empresa imediatamente e assina um acordo de confidencialidade e não competição. Ou levamos tudo ao Ministério Público e você responde criminalmente. André olhou para o documento, depois para Vanessa. Ela não desviou o olhar. Finalmente, ele pegou a caneta e assinou, cada movimento rígido de raiva. Quando ele saiu do escritório pela última vez, não olhou para trás. Depois que todos saíram da sala de reuniões, Vanessa desmoronou na cadeira. Carlos se sentou ao lado dela. Você está bem? Ela balançou a cabeça. Não. Mas vou ficar. Ela olhou para ele. Obrigada, por tudo. Você salvou minha empresa. Nossa empresa, Carlos corrigiu suavemente. Isso aqui é nosso agora. Vanessa sorriu através das lágrimas. Nossa empresa. Gosto disso. No final, André não teve escolha. Ele concordou em vender sua parte de volta para Vanessa por um preço justo, assinar um acordo de não competição real e sair completamente da empresa. Mas no meio dessa vitória, outra tempestade estava se formando. Carlos estava no escritório tarde da noite quando seu telefone tocou. Um número desconhecido. Alô? Carlos. A voz era familiar, mas fria. É a Mariana. Seu sangue congelou. Mariana, sua ex-esposa. A mulher que tinha abandonado ele e Renata há 3 anos sem olhar para trás. O que você quer? Soube que você está bem de vida agora. Emprego novo, salário bom. Mariana fez uma pausa. Acho que precisamos conversar sobre Renata. Não há nada para conversar. Você a abandonou. Eu estava em um momento difícil, mas agora estou melhor, estável. E acho que Renata merece ter a mãe dela de volta na vida. Carlos sentiu raiva subir como Billy. Você não liga para ela há 3 anos. E você está expondo nossa filha a uma mulher estranha, Mariana retrucou. Vi as fotos nas redes sociais. Essa Vanessa nos jogos de futebol, nos passeios de fim de semana. Quem é ela, Carlos? Isso não é da sua conta. É sim quando se trata da segurança da minha filha. Mariana respirou fundo. Meu advogado vai entrar com um pedido de guarda compartilhada. Nos vemos no tribunal. Ela desligou antes que Carlos pudesse responder. Ele ficou parado no escritório vazio, o telefone ainda na mão, sentindo o mundo desmoronar ao redor dele. Mariana não queria Renata. Ela queria magoá-lo. Ou pior, queria dinheiro. Carlos. Vanessa apareceu na porta, a preocupação evidente no rosto. Vi a luz acesa. Está tudo bem? Ele olhou para ela, essa mulher que tinha se tornado tão importante, tão essencial, e percebeu que tinha que contar a verdade. Mariana ligou. Minha ex-esposa. Ela está pedindo guarda de Renata.
Vanessa entrou e fechou a porta. Conta tudo. Então Carlos contou. Sobre o abandono, sobre os 3 anos de silêncio, sobre a ligação fria cheia de ameaças e acusações. Sobre como Mariana tinha mencionado Vanessa especificamente. É por minha causa, Vanessa disse baixinho. Ela acha que você está me colocando na vida de Renata e isso dá a ela uma abertura. Você não tem culpa de nada. Mas ela está certa sobre uma coisa. Vanessa se sentou ao lado dele. Eu estou na vida de Renata, e na sua, e isso complica as coisas. Carlos olhou para ela. Você quer sair? Não. Vanessa segurou a mão dele. Mas também não posso ser egoísta. Se minha presença prejudica suas chances de manter Renata. Renata te ama. Você a faz feliz de um jeito que ela não era há anos. Não vou deixar Mariana tirar isso dela. Então vamos lutar juntos, Vanessa disse. Você não está sozinho nisso. Tenho os melhores advogados de São Paulo. Vamos garantir que Renata fique onde pertence. Com você. Por quê? Carlos perguntou. Por que você está fazendo tudo isso? Vanessa olhou nos olhos dele, e por um momento ele viu tudo lá. O medo, a esperança, os sentimentos que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Porque vocês dois se tornaram minha família, ela disse simplesmente. E a gente protege a família. As semanas seguintes foram um turbilhão de reuniões com advogados, documentos e preparação para a audiência. Mariana tinha contratado um advogado agressivo que pintava Carlos como um pai negligente que expunha a filha a estranhos. Mas Dr. Mendes construiu um caso sólido. Testemunhas de Dona Célia, dos professores de Renata, dos pais dos colegas de time. Todos falando sobre como Carlos era dedicado, amoroso, presente. E Vanessa. O advogado de Mariana tentou usá-la como evidência de instabilidade. Mas Dr. Mendes virou o argumento. Apresentou fotos de Vanessa nos jogos, vídeos de Renata rindo com ela, desenhos que a menina fazia dos 3 juntos. Isso não mostra instabilidade, Dr. Mendes argumentou. Mostra uma criança que ganhou outra pessoa para amá-la. Mostra uma rede de apoio crescendo, não diminuindo. Carlos passou horas com Dr. Mendes, repassando cada detalhe de sua vida. Cada decisão. Cada momento de pai, cada sacrifício. Era exaustivo e invasivo, mas necessário. Dona Célia deu seu testemunho em uma gravação de vídeo, já que estava com problemas de saúde. Ela falou com paixão sobre como Carlos acordava às 5 da manhã para fazer café da manhã para Renata, como nunca perdia uma reunião de pais na escola, como a menina era feliz e amada. A professora de Renata escreveu uma carta detalhada sobre o desenvolvimento da menina, como ela tinha florescido nos últimos meses, como falava com orgulho sobre o pai e sobre a nova amiga Vanessa que vinha aos jogos. Até outros pais do time de futebol se ofereceram como testemunhas, falando sobre como Carlos estava sempre presente, sempre apoiando, sempre investindo tempo de qualidade com a filha. A noite antes da audiência, Carlos não conseguiu dormir. Ele ficou sentado na sala, olhando para Renata dormindo no sofá depois de adormecer assistindo desenho. Vanessa tinha vindo jantar com eles, como fazia toda sexta agora. Ela tinha ajudado Renata com o dever de casa, brincado de videogame, colocado a menina para dormir. E agora estava sentada ao lado de Carlos, as 2 mãos segurando uma xícara de chá. Vai dar tudo certo, ela disse baixinho. E se não der? Vai dar. Vanessa colocou a mão sobre a dele. Você é um pai incrível. Qualquer juiz vai ver isso. Carlos virou a mão, entrelaçando os dedos com os dela. Não sei o que teria feito sem você nesses últimos meses. Você teria se virado, é o que você sempre faz. Mas não queria ter que fazer isso sozinho, ele disse, olhando para ela. Não mais. O ar entre eles mudou. Carregado, pesado com coisas não ditas. Vanessa se inclinou para mais perto, e Carlos sentiu seu coração martelar. Carlos, ela sussurrou. Precisamos conversar sobre. Renata mexeu no sofá, murmurando algo no sono. O momento se quebrou.
Vanessa se afastou, passando a mão pelo cabelo. Deveria ir. Você precisa descansar. Fica, Carlos disse antes de poder se conter. Só mais um pouco. Então ela ficou, e eles sentaram no silêncio confortável, mãos ainda entrelaçadas, observando Renata dormir. Uma família improvisada, imperfeita, mas real. Quando Vanessa finalmente se levantou para ir embora, ela parou na porta. Amanhã, não importa o que aconteça, estarei lá, no tribunal. Ao seu lado. Obrigado, Vanessa. Por tudo. Ela sorriu. Aquele sorriso que fazia o coração dele apertar. De nada, Carlos. Para isso servem as famílias. No dia da audiência, Carlos estava prestes a descobrir quem realmente estava ao seu lado. O Fórum de Santos estava frio, apesar do sol forte lá fora. Carlos ajustou a gravata pela 10ª vez, os dedos trêmulos. Dr. Mendes estava ao lado dele, confiante e calmo. Do outro lado da sala, Mariana sentava com seu advogado, vestida de forma conservadora, o cabelo preso, interpretando o papel da mãe arrependida. Carlos não a via há 3 anos, mas ela não tinha mudado muito. Ainda tinha aquele olhar calculista que ele tinha aprendido a reconhecer tarde demais. Vanessa estava nas arquibancadas públicas, mesmo o Dr. Mendes tendo dito que ela não precisava estar lá. Mas ela tinha insistido. Prometia estar ao seu lado, ela tinha dito naquela manhã. E eu cumpro minhas promessas. A juíza entrou, uma mulher na casa dos 50 com olhos penetrantes. Todos se levantaram. Podem sentar. A juíza abriu a pasta. Processo de revisão de guarda. Mãe solicitando guarda compartilhada após 3 anos de ausência. Ela olhou diretamente para Mariana. Este é um caso incomum. O advogado de Mariana se levantou. Meritíssima, minha cliente passou por um período difícil. Depressão pós-parto não tratada. Dificuldades financeiras. Mas agora ela está estável, em tratamento, e deseja reconstruir o relacionamento com a filha. Carlos sentiu raiva ferver. Depressão pós-parto? Renata tinha 4 anos quando Mariana saiu. Não era depressão. Era ambição e egoísmo. Dr. Mendes se levantou calmamente. Meritíssima, a requerente abandonou a criança por 3 anos, sem ligações, sem visitas, sem pensão alimentícia. O Sr. Carlos Lima criou a filha sozinho, com recursos limitados, e ainda assim garantiu um ambiente amoroso e estável. A juíza folheou os documentos. Vejo aqui que o Sr. Lima recentemente mudou de emprego, salário significativamente maior. O advogado de Mariana saltou. Exatamente. Meritíssima. E, ao mesmo tempo, ele introduziu uma mulher estranha na vida da criança. Uma mulher que é, coincidentemente, sua empregadora. Isso levanta questões sobre o ambiente em que a menina está sendo criada. Carlos sentiu o estômago revirar. Mas Dr. Mendes estava preparado. A senhora Vanessa Castro não é estranha, Dr. Mendes disse. Ela é uma presença constante e positiva na vida de Renata há 3 meses. Temos testemunhos da professora, de outros pais, até da própria criança sobre como a senhora Castro é querida e respeitada. Ele deslizou fotos pela mesa. Vanessa nos jogos de futebol, sorrindo ao lado de Renata. Vanessa ajudando com lição de casa. Renata abraçando Vanessa depois de marcar um gol. Isso mostra uma rede de apoio crescendo, não instabilidade, Dr. Mendes continuou. O Sr. Lima não apenas manteve a estabilidade da criança durante anos difíceis, como também conseguiu melhorar as condições de vida dela. Isso deveria ser celebrado, não punido. A juíza olhou para Mariana. Senhora, por que agora? Por que 3 anos depois você decide que quer ser mãe novamente? Mariana limpou uma lágrima que Carlos tinha certeza ser falsa. Eu cometi um erro terrível, meritíssima. Estava perdida, assustada. Mas nunca parei de pensar na minha filha. Agora estou em uma posição melhor para oferecer a ela o que merece. Dr. Mendes se levantou novamente. Meritíssima, a requerente nunca tentou contato. Nenhuma carta, nenhuma ligação, nenhum aniversário lembrado. E, convenientemente, ela reaparece exatamente quando o Sr. Lima melhora de vida financeiramente. Isso é especulação, o advogado de Mariana protestou.
É um padrão, Dr. Mendes retrucou. E temos uma testemunha que pode falar sobre isso. Carlos olhou confuso. Eles não tinham planejado nenhuma testemunha surpresa. Então Vanessa se levantou das arquibancadas. Meritíssima, posso testemunhar? A juíza acenou. Aproxime-se. Vanessa caminhou até a frente com confiança, foi juramentada e sentou. Seus olhos encontraram os de Carlos por um momento, dando-lhe força. Diga seu nome e profissão para o registro. A juíza instruiu. Vanessa Castro. Sou CEO da Ferreira Digital e empregadora do Sr. Lima. E qual é sua relação com a criança em questão? A juíza perguntou. Vanessa respirou fundo. Sou amiga de Renata. Vou aos jogos de futebol dela. Ajudo com lição de casa às vezes. Passo tempo com ela e o pai nos fins de semana. Ela é uma menina incrível. O advogado de Mariana se levantou. E a senhora tem algum treinamento em educação infantil? Alguma qualificação para estar influenciando uma criança de 7 anos? Vanessa o encarou diretamente. Não tenho diploma em pedagogia, se é isso que está perguntando. Mas tenho compaixão, tempo e amor genuíno para dar. O que pelos últimos 3 anos é mais do que a mãe biológica ofereceu. O advogado ficou vermelho. Meritíssima. Continue, senhora Castro. A juíza disse, um leve sorriso nos lábios. Vanessa se virou para a juíza. Conheci Carlos quando ele não tinha nada. Ele tinha acabado de perder o emprego, tinha apenas R$ 50 no bolso. E mesmo assim, ele me deu esse dinheiro quando viu que eu precisava. Um completo estranho. Ela continuou, a voz firme. Esse é o tipo de homem que Carlos Lima é. Alguém que dá mesmo quando não tem, que coloca os outros na frente de si mesmo. E ele é 10 vezes esse pai para Renata. Ela é tudo para ele. Tudo. E a senhora acha que está qualificada para julgar isso? O advogado de Mariana atacou. Acho que estou qualificada para reconhecer caráter quando vejo, Vanessa respondeu. E vi muito disso em Carlos. Vi um pai que trabalha duro, que nunca perde um jogo de futebol, que faz café da manhã para a filha todo dia, que a ajuda com os deveres mesmo depois de um dia exaustivo de trabalho. Ela olhou para Mariana agora e havia fogo em seus olhos. E eu não vi nenhum desse caráter em uma mulher que abandonou a filha pequena e só voltou quando o dinheiro apareceu. Isso é ultrajante, o advogado de Mariana gritou. É a verdade, Vanessa disse calmamente. E a verdade é que Renata tem um pai que a ama mais do que a própria vida. Ela não precisa de uma mãe que a vê como um cheque de pensão. Ela merece melhor do que isso. Ordem. A juíza bateu o martelo. Senhora Castro, agradeço sua paixão, mas preciso que mantenha o testemunho factual. Desculpe, meritíssima, Vanessa disse. Mas os fatos são claros. Carlos é um pai excepcional. Renata é feliz, saudável e amada. Essa é a única coisa que deveria importar. A juíza assentiu. Pode voltar ao seu lugar. Quando Vanessa passou por Carlos, ela tocou o ombro dele brevemente. Uma promessa silenciosa. A juíza chamou mais testemunhas. Dona Célia falou por vídeo sobre os anos que passou, vendo Carlos criar Renata com amor e dedicação. A professora de Renata falou sobre o desenvolvimento excepcional da menina. Um vizinho falou sobre como Carlos sempre estava presente, sempre atento. Mariana trouxe um terapeuta que confirmou que ela estava em tratamento. Mas quando o Dr. Mendes perguntou há quanto tempo, a resposta foi apenas 3 semanas. Exatamente quanto tempo desde que ela tinha contatado Carlos. Finalmente, a juíza se recostou. Vou deliberar e dar minha decisão em 30 minutos. Aqueles 30 minutos foram os mais longos da vida de Carlos. Ele ficou sentado no corredor, Vanessa ao lado dele segurando sua mão. Obrigado, ele disse baixinho. Pelo que disse lá dentro, eu só disse a verdade. Foi mais do que isso. Você lutou por nós, por mim e Renata. Sempre vou lutar por vocês, Vanessa disse, apertando a mão dele. Sempre. Quando foram chamados de volta, Carlos sentiu o coração na garganta. A juíza tinha uma expressão neutra. Analisei cuidadosamente todos os testemunhos e evidências, ela começou.
Este é um caso que envolve o bem-estar de uma criança, e essa é sempre minha prioridade principal. Carlos mal conseguia respirar. Senhora Mariana Silva, a juíza disse, olhando para a ex-esposa de Carlos. Acredito que sua contrição seja genuína, mas contrição não apaga 3 anos de ausência. Uma criança não é um projeto que você pode abandonar e depois retomar quando é conveniente. Mariana ficou pálida. O senhor Carlos Lima, por outro lado, demonstrou consistentemente ser um pai dedicado, amoroso e capaz. Apesar das dificuldades financeiras, ele priorizou o bem-estar de sua filha acima de tudo. A juíza olhou para Carlos. E as evidências mostram que Renata está prosperando sob seus cuidados. Portanto, nego o pedido de guarda compartilhada. A guarda integral permanece com o senhor Carlos Lima. Carlos sentiu as pernas fraquejarem. Vanessa apertou sua mão tão forte que doeu, mas era uma dor boa. Uma dor de vitória. No entanto, a juíza continuou. Acredito que todo esforço deve ser feito para reconstruir o relacionamento mãe-filha, se a criança desejar. Concedo à senhora Silva visitação supervisionada uma vez por mês, se e somente se Renata concordar. Após 6 meses, reavaliaremos. Carlos assentiu. Era justo. Era mais do que justo. Mariana ficou de pé bruscamente e saiu da sala sem olhar para trás. Seu advogado a seguiu, parecendo derrotado. Quando saíram do fórum, o sol estava brilhante. Carlos parou nos degraus, respirando o ar fresco, sentindo o peso de meses de preocupação finalmente saindo de seus ombros. Você conseguiu, Vanessa disse, sorrindo com lágrimas nos olhos. Renata fica com você. Nós conseguimos, Carlos corrigiu. Não teria feito isso sem você. Dr. Mendes desceu os degraus com eles. Parabéns, Carlos. Agora vá para casa e abrace sua filha. Quando pegaram Renata na casa de Dona Célia, a menina correu para o pai. Ganhamos, pai. Dona Célia me contou sobre o tribunal. Ganhamos, princesa. Você fica comigo. Renata o abraçou forte, depois se virou e abraçou Vanessa também. Obrigada por ajudar meu pai. De nada, querida. Sempre. Naquele fim de semana, Renata tinha outro jogo de futebol. O último da temporada. E talvez o mais importante. Carlos estava nas arquibancadas, nervoso por razões que não tinham nada a ver com futebol. Vanessa estava ao lado dele, como sempre, torcendo alto demais, rindo muito. O time de Renata estava perdendo de 1-0, mas no segundo tempo, ela pegou a bola no meio de campo e correu. Passou por um defensor, depois outro. Quando chegou perto do gol, chutou com toda a força. A bola voou para o canto superior. Gol! Vanessa pulou e abraçou Carlos, gritando. Ela marcou! Você viu isso? Vi. Carlos riu. E foi perfeito. Mas ele não estava olhando para o campo. Estava olhando para Vanessa, para o jeito que ela comemorava como se fosse sua própria filha. Para o amor genuíno em seus olhos. E ele soube que não podia mais esperar. Quando o jogo terminou com a vitória de 2-1 e Renata correu para celebrar com o time, Carlos segurou a mão de Vanessa. Preciso te contar uma coisa. Vanessa se virou para ele, o sorriso desaparecendo ao ver a expressão dele. O que foi? Está tudo bem? Estou apaixonado por você, ele disse de uma vez, antes que pudesse perder a coragem. Sei que é complicado. Sei que você é minha chefe, e que isso pode causar problemas, e que talvez eu devesse ter ficado quieto, mas não posso mais. Acordo pensando em você. Durmo pensando em você. Renata desenha nós 3 como uma família e meu coração se parte porque eu quero isso tanto. Vanessa ficou parada, os olhos arregalados. Entendo se isso muda tudo, Carlos continuou. Entendo se você precisa que eu me demita. Vou fazer o que você quiser. Só não conseguia mais mentir. Não para você. Você merece a verdade. O silêncio se estendeu entre eles. Pais estavam arrumando suas coisas ao redor. Crianças corriam. Mas o mundo de Carlos tinha se reduzido ao rosto de Vanessa. Terminou? Ela finalmente perguntou. Carlos acenou, sem confiar na voz. Ótimo. Porque eu venho esperando há 3 meses que você dissesse isso. O quê?
Carlos Lima, você é o homem mais frustrante que já conheci, Vanessa disse, os olhos brilhando com lágrimas e riso ao mesmo tempo. Você acha que vou a todo jogo de futebol de uma criança por obrigação? Que passo meus domingos bebendo café ruim no seu apartamento pequeno por caridade? Eu pensei. Pensou errado, ela disse. Estou apaixonada por você desde aquela noite no ponto de ônibus. Desde o dia que você me olhou como se eu fosse uma pessoa que importava, não uma transação ou uma oportunidade. E todos os dias desde então, venho tentando descobrir como te contar sem estragar tudo no trabalho. O cérebro de Carlos parou de funcionar. Você me ama? Sim, seu idiota. Vanessa riu e soou como choro. Amo você. Amo Renata. Amo o jeito que você faz panquecas terríveis nos domingos e como sempre coloca as necessidades dela antes das suas e como você é gentil mesmo quando o mundo te deu todos os motivos para não ser. Vanessa. Ela o beijou ali mesmo, nas arquibancadas, com metade dos pais do futebol assistindo. Segurou o rosto dele e o beijou como se estivesse guardando isso há meses. E talvez estivesse. Talvez ambos estivessem. Carlos a beijou de volta, as mãos no cabelo dela, o coração batendo tão forte que achava que fosse estourar. Ela tinha gosto de esperança, de segundas chances, de tudo que ele tinha medo demais de querer. Quando finalmente se separaram, Renata estava parada a 1 metro de distância, a boca aberta. Isso significa que a Vanessa vai ser minha nova mãe? Vanessa soltou uma risada. Que tal começarmos com namorada? Renata abraçou os dois. Podemos tomar sorvete para comemorar? Absolutamente, Carlos disse. 6 meses depois, Carlos estava de pé na areia da praia do Canto do Forte. O sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. Renata construía castelos de areia com Dona Célia uns metros à frente. Vanessa estava ao lado dele, dedos entrelaçados, observando as ondas. Lembra daquele dia no ponto? Ela perguntou. Como esquecer? Dei meus últimos 50 reais. Melhor investimento que já fez? Vanessa sorriu. Definitivamente. Você sabe o que é engraçado? Vanessa disse. Se André não tivesse armado, nunca teríamos nos encontrado. Não dê crédito a ele. Carlos sorriu. Mas às vezes os piores momentos levam às melhores coisas. Renata correu até eles. Vem ver o castelo. Ela segurou as mãos dos dois. Vamos todos juntos, como uma família. Carlos olhou para Vanessa, que olhou de volta com olhos brilhantes. Então caminharam pela areia, Renata entre eles, segurando as mãos de ambos. Apenas uma família normal em uma tarde normal. Nada especial. Tudo especial. Porque às vezes os menores atos de bondade mudam tudo. Às vezes dar seus últimos 50 reais significa receber de volta mais do que jamais imaginou. E às vezes, quando você está no seu ponto mais baixo, é quando a vida te surpreende. É quando você percebe que a história não acabou. Está apenas começando. Se esta história aqueceu seu coração, ajude-nos a espalhar essa mensagem de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que pequenos gestos podem mudar vidas inteiras. Nos diga nos comentários. Você acredita que a bondade sempre retorna multiplicada? Queremos ouvir sua experiência. Não se esqueça de se inscrever no Ecos do Coração e ativar as notificações para receber mais histórias reais de transformação e amor. Até a próxima história, lembre-se, às vezes, tudo o que alguém precisa é que você enxergue a humanidade nele. Esse pequeno gesto pode ser o começo de algo extraordinário.